O que você fez quando chegou lá? Quando chegamos lá, cumprimentamos e Jade começou a embalar a comida. Ela colocou o papel alumínio, colocou na sacola e deixou de lado. A gente estava conversando sobre o que eles iam pintar e falamos sobre ir a um show. E a gente estava rindo do fato de que eu não sabia jogar spades. Então, basicamente, essa foi a base da conversa. E você pode descrever como era a cozinha da Jade quando você chegou lá? Tinha comida fora que eles estavam comendo ou como estava a situação quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, a comida estava no fogão, estava meio que embalada. As lonas estavam meio que de lado, a ilha estava bem limpa. Eu não, sabe? E Jade estava com um copo de uma bebida rosa e Blaze não estava bebendo nada. Não tinha nenhum copo na frente de Blaze. E você bebeu alguma coisa enquanto estava lá? Eu não bebi. Isso era algo que você trouxe com você? Eu não trouxe. O que o Sr. Taylor estava fazendo e onde ele estava na sala? Ele estava sentado ao lado da Jade na ilha e participava de algumas conversas e ficou embaralhando cartas de Uno o tempo todo. Alguém estava jogando Uno? Não. Mas ele estava embaralhando cartas. E o Sr. Jones, ele interagiu com o Sr. Taylor? Sim, tipo, bem de leve. Foi meio que uma conversa só na cozinha. Você sabe quanto tempo ficaram juntos? Provavelmente um pouco mais de 15 minutos, tipo de 15 a 30 minutos. E durante esse tempo você percebeu algo estranho? Nada muito alarmante, exceto o comentário que ele fez sobre a arte que ele ia criar, porque toda a base desse projeto era fazer algo para o quarto do bebê. Deixa ela ouvir um segundo. É a declaração da defesa, meritíssimo. Ok, acho que ela ainda não chegou lá, mas você quer perguntar sobre o que? Sim, ele disse que fez um comentário sobre a pintura que ele ia fazer. Qual foi o comentário dele? Perguntei o que iam pintar e Jade respondeu: vou fazer algo. Deixa ele ouvir um pouco. Não dá pra te ouvir. Eu acho que é desnecessário, então não. Acho que isso se refere ao estado mental da Jade meritíssima. Tudo bem você? Vou manter a objeção. Eles perguntam se aquele comentário do Sr. Taylor foi logo após a discussão sobre a obra de arte com a senhorita Binning. Sim. Certo. Vá em frente. O que a senhorita Binning planejava pintar? Ela disse que ia pintar algo para o quarto do bebê. Ela ainda não sabia o que, mas sabia que pintaria algo para o quarto da Ivy. Quando perguntei ao Blaze o que ele ia pintar, ele disse que seria um buraco negro. E eu fiquei tipo, um buraco negro. E ele disse, vou chamar de meia-noite. Quanto mais você olhar, mais fundo você vai. E eu fiquei tipo, ok, sabe? Mas eu disse, por que a gente não coloca um pouquinho de branco na tela pra deixar ela um pouco mais viva, mais animada? E foi isso. Mas ficou um clima muito sombrio em relação a essa pintura depois que Jade disse que ia fazer algo para o quarto do bebê. Eles realmente estavam pintando enquanto você estava lá? Não. Essas eram discussões sobre o que íamos fazer. Sim. E você tinha mais alguma coisa nisso além do comentário que você fez sobre a pintura? Não que eu me lembre de mais nada. E você conseguiu comida? Consegui. E vocês foram embora? Fomos, sim. E depois que você foi embora, você se comunicou com Jade depois que saiu? Sim. E você não precisa me dizer o que disse, mas como você se comunicou com ela? Eu mandei mensagem pra ela. E ela respondeu? Sim. E vocês trocaram algumas mensagens? Sim. E você pode descrever o comportamento da Jade quando você saiu? Ela parecia muito feliz, muito animada para passar o resto da noite com o Blaze e provavelmente animada porque eu estava indo embora agora.
Quando saiu, foi pra onde? Pra casa do Kiontae. E o que você fez quando chegou lá? Eu comi meu frango ao molho Alfredo. E você estava planejando passar a noite toda com o Sr. Jones ou qual era mais ou menos o seu plano para aquela noite? Não, eu só passei lá. A gente só estava estudando, pegou comida, estávamos só conversando e eu já estava prestes a ir pra casa. E você realmente saiu da casa do Sr. Jones? Sim, eu saí. Você fez uma parada antes de chegar em casa? Sim. E onde você parou? Um posto de gasolina. E o que aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa enquanto você estava lá? Eu estava abastecendo o carro. E quando eu estava voltando para o meu carro, recebi uma ligação da Jade. E eu atendi e falei, alô? Normal, como sempre. E ela imediatamente começou a dizer, o que você fez? O que você colocou na minha bebida? Então eu ouvi ela dizer, Blaze, você está me assustando. E ele disse, você está me assustando. E ela disse, eu sei que você colocou alguma coisa na minha bebida. Ela disse que sabia que sua bebida tinha um gosto estranho. E ela estava pedindo para ele esvaziar os bolsos. E ela disse, deixa eu ver o que tem nos seus bolsos. Deixa eu ver. E ele disse, eu não tenho nada. Então, esse tempo todo eu estava, tipo, Jade, tentando obter uma resposta dela. Então, como eu não obtive resposta dela, eu mandei uma mensagem e perguntei, você está falando comigo? O que está acontecendo? E aí ela disse, eu sei que você colocou alguma coisa na minha bebida porque eu nem consigo andar direito. Ela estava dizendo que não conseguia sentir as pernas. E então ela disse de novo. Ela falou, você colocou alguma coisa na minha bebida. Você fez isso para que algo acontecesse. Desculpe, dê só um minuto para ela. Você precisa limpar isso. Eu não vou virar as costas e ficar aqui em cima em primeiro lugar, mas vou deixar você se acalmar e tudo mais. Tudo bem. Pode repetir o que ouviu Jade dizer por último? Ela disse que você fez isso para que algo acontecesse com o bebê. Ela disse mais alguma coisa? Ela estava dizendo, tipo, estou sentindo que vou desmaiar. E aí, perto do final da conversa, ela disse, é Kay. E depois mais nada, tipo, o que? Ela estava dizendo, era tudo muito confuso e ela disse, eu ouvi com e ouvi chave. Então eu coloquei Kiontae na ligação porque eu pensei, eu não sei o que está acontecendo com Jade, parece que tem algo errado, tipo, escuta ela. E ele disse, Jade, eu estou aqui. E nesse momento você já não conseguia mais entender o que ela estava dizendo. Senhora Jackson, gostaria de voltar um pouco. No começo da ligação, quando você colocou sob CIJ, você pode descrever, com base na sua experiência, como ela parecia? Ela parecia muito assustada. Ela não parecia ela mesma. Ela parecia que precisava de ajuda. Ela disse que parecia que precisava de ajuda? Sim. Quando ela estava dizendo as coisas que você acabou de descrever, ela repetiu algumas dessas frases mais de uma vez? Sim.
E você disse que no começo ela disse: Blaze, você está me assustando. Sim. E você ouviu ele responder. Ele respondeu alguma das outras frases que ela estava dizendo para ele? A única coisa a qual ele respondeu foi quando ela disse que ele estava assustando ela. Aí ele disse, tipo, você está me assustando. E então, quando ele estava perguntando para ela se ela tinha alguma coisa, quer dizer, quando ela estava perguntando se ele tinha alguma coisa nos bolsos e pedindo para ele mostrar, ele disse algo como, eu não tenho nada. Isso foi basicamente tudo que ele disse. Então você podia ouvi-lo naquela ligação. Sim. E isso foi tudo o que ele disse. Durante todo esse tempo em que Jade fez todas aquelas declarações, dizendo que não sentia as pernas, e ela estava perguntando para ele, o que você tem na mão? Mostre seus bolsos. O que você colocou na minha bebida? Eu sabia que minha bebida estava com um gosto estranho. Ele não respondeu a nada disso. Não. E você pode descrever. Essa ligação tem 6 minutos e 9 segundos. Mais ou menos em que momento? É só no final aquelas últimas palavras que você realmente não entendeu? Sim. E você disse que ouviu ela dizer mais ou menos 3 palavras. Quais eram essas palavras? Eu ouvi is, ouvi with e ouvi que. E você tentou relacionar isso ao que aquilo poderia significar? Sim, eu não entendi o que ela estava dizendo, mas como ela parecia tão assustada e que ontem estava lá, todos nós o chamamos de Kay. Então eu pensei, ok, ela obviamente está assustada, ela precisa que ele a ajude porque ela está com outro homem e que ontem é um homem. Então quando eu coloquei ele no telefone, ele começou a falar com ela e... Ela está respondendo alguma coisa? Não. Em algum momento você achou que Jade Benning estava dizendo essas frases para você? Não. E você ouviu a senhora Taylor responder e ouviu ela dizer, Blaze, você está me assustando. Sim. Como essa ligação terminou? A ligação caiu. Ela desligou? Não. Em algum momento o Sr. Taylor disse algo para você? Não. E o que você fez depois que a linha foi cortada? Eu liguei de volta. Você ligou de volta mais de uma vez? Sim. Em algum momento você retorna a ligação para o telefone da senhorita Benning, correto? Correto. Você tinha o telefone do Blaze Taylor para ligar? Não. Em algum momento o telefone dela foi atendido? Sim. E quem atendeu quando você ligou de volta? Blaze. E você pode descrever o que foi dito nessa ligação? Eu atendi o telefone e, bem, ele atendeu o telefone. E eu fiquei tipo, Blaze, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tipo, faz uma chamada de vídeo comigo. Tipo, deixa eu ver ela. E ele não faz uma chamada de vídeo comigo, mas me diz que está prestes a ligar para o 911. Você pediu várias vezes para ele fazer uma chamada de vídeo com você? Sim. E você disse que perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele te respondeu? Ele só ficava dizendo, eu não sei, eu não sei. Lembra se ele falou mais algo nessa ligação? Teve um momento em que ele me perguntou se ela tinha uma EpiPen. Isso fez algum sentido para você? De jeito nenhum. A Jade tinha alguma alergia? Não que eu saiba. E nesse momento você pode descrever, você sabe o que realmente está acontecendo com a Jade? Não. Então, o que você faz? Depois que Blaze me disse que está ligando para o 911, ele fala, eu tenho que ir. Tipo, estou ligando para o 911, o telefone desconecta de novo. Isso não foi culpa minha. E então eu liguei para a mãe de Jade. E senhora Jackson, você se lembra que ontem Jones estava nessa segunda ligação? Você se lembra disso especificamente?
Quando falo da segunda ligação, me refiro àquela em que você ligou e Blaze Taylor atendeu. Sim. E você se lembra se Keontae disse algo pra ele ou se ele respondeu alguma coisa? Ele estava perguntando pra ele o que ele fez. Você disse que a ligação caiu, mas não foi por você. Sim. E então você ligou imediatamente pra mãe de Jade Benning? Sim. E você ainda estava no posto de gasolina ou o que estava fazendo? Eu estava na rodovia tentando chegar ao apartamento da Jade. Conseguiu chegar ao AP da Jade? Sim. E você pode descrever o que estava acontecendo quando você chegou lá? Quando eu cheguei, a ambulância já estava do lado de fora. Jade já estava na ambulância. A cabeça dela estava de lado. Eles estavam fazendo RCP. Então, eu ainda estou no telefone com a Bridget nesse momento. E eu estou tentando dar algo para ela, mas não consigo ver o rosto dela. Ela está muito pálida. Ela ainda está com o pijama que usava quando eu saí. E Blaze está indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu só fico pensando, o que aconteceu? O que aconteceu? E então o paramédico chega e me diz que todos nós precisamos ir para Vanderbilt. Você conseguiu perceber se Jade Benning estava consciente? Não, Ela parecia estar consciente? não. E você disse que viu o Sr. Taylor indo e voltando, indo e voltando. Você pode descrever como era o comportamento dele quando você o viu perto da ambulância lá fora? Ele estava muito ansioso, meio em pânico, mas não conseguia responder. Ele não conseguia me dizer o que estava acontecendo, o que foi dito. Tipo, eu não fazia ideia do que ele tinha falado quando ligou para o 911 naquele momento. E quando eles nos dizem para sair, nós duas saímos e encontramos eles na emergência. Então ele não te contou nada do que aconteceu? Não. Depois que ele saiu? Não. E você dirige até o pronto-socorro? Sim. Você o vê de novo? Sim. E você pode descrever isso? Vejo ele de novo no estacionamento ao chegarmos ao pronto-socorro. E quando entramos para dar entrada no hospital, novamente ainda estou ao telefone com a mãe da Jade. E nós vamos para a recepção e eles perguntam, quem vocês vieram ver? Eu digo Jade Benning e eles perguntam, qual é a data de nascimento dela? Eles perguntaram qual era a nossa relação com a paciente. Falei que era minha melhor amiga e ele disse que era a namorada dele. Nunca tinha ouvido isso antes. Então, nesse momento, eu estou muito confusa. Ainda estou tentando processar e entender o que acabei de ouvir ao telefone. Eles solicitam a data de nascimento da paciente. E como essa é sua namorada, diga para ela a data de nascimento da Jade. Ele não soube informar a data de nascimento dela. Então eu forneci essa informação para eles. Ele contou pra eles alguma coisa sobre o que aconteceu? O check-in? Sim, não. Ele afirmou que a chamou de namorada. Sim, Você acreditava que eles tinham um relacionamento de namorado e namorada? não, E você já ouviu algo sobre isso? não. Como era o comportamento dele com você? Ele estava meio que buscando conforto em você, perguntando coisas sobre Jade ou o que estava acontecendo. O que ele dizia? Adoramos ser sua proteção infantil. Ok, você meio que fez uma pergunta composta aí. Você está perguntando para ela, John, como era o comportamento do Sr. Taylor? Sim. Como ele se comportava e qual o nome dele? Ela pode responder isso? Obrigada. Qual era o comportamento dele? Não estava buscando conforto.
Era quase como se ele estivesse apenas tentando entender o que estava acontecendo, mas não necessariamente. Ok, quando ela fala de comportamento, ela está falando sobre emoções ou silêncio, não sobre a sua interpretação. Ok. Não estava chorando. O comportamento dele estava muito calmo, por assim dizer, mas era mais no sentido de só tentando entender o que estava acontecendo, mas não em relação ao estado de Jade. Objeção, meritíssima. Tudo bem, vou acatar a objeção. Qual é a sua próxima pergunta? Ele estava fazendo perguntas para as pessoas no hospital? Eu não sei. Você não se lembra de ele ter perguntado nada? Não. O que você estava fazendo? Tentando conseguir algumas respostas sobre o que acabou de acontecer. Qual era o estado da Jade? Eu não tinha nada. Então eu estava no quarto. Nós estávamos no quarto do hospital e eu só estava tentando entender o que estava acontecendo. Você forneceu dados de identificação da Jade para a equipe do hospital? Sim, Eles te fizeram perguntas sobre a Jade? sim. E você deu informações para eles sobre a gravidez dela e coisas assim? Sim. E você disse que estava na sala com o senhor. Taylor. Havia mais alguém naquela sala? Não, naquele momento não. E você falou com ele novamente? Sim. O que você estava dizendo? Qual foi a resposta dele? Perguntei a ele o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Ele meio que não estava me dizendo nada. Ele meio que explicou um pouco, tipo, que ela só não estava se sentindo bem. E nesse momento, Keontae liga de novo e ele está perguntando o que está acontecendo. E eu, obviamente, estou muito nervosa e chateada. E Keontae então pede para falar com Blaze. Você deu o telefone para Keontae? Sim, nós duas. Você pode descrever? Você disse que o Sr. Taylor falou que a senhorita Finney não estava se sentindo bem. Você lembra de algo específico que ele disse sobre isso? Ele disse que ela estava tonta. Ele disse que ela estava tonta e precisava se deitar. E esse termo tonta era algo familiar para você? Não, A Jade já tinha usado essa palavra antes? não. Ele falou mais algo sobre o ocorrido? Ele disse que eles dançaram, que comeram, brincaram e depois pintaram, e então ela se sentiu tonta e precisou deitar, e que ela vomitou. Em que momento, mais ou menos na sequência dos acontecimentos daquela noite, ele disse que ela vomitou? Quando outros funcionários do hospital entraram, eles basicamente perguntaram para nós duas o que tinha acontecido, de acordo com a perspectiva de cada uma. E quando ele está explicando isso para alguém, ele então acrescenta esse detalhe. Mas eu já sabia que ela tinha vomitado antes dessa afirmação. Foi a primeira vez que você ouviu ele dizer isso? Sim? E é justo dizer que você teve que perguntar a ele várias vezes o que aconteceu? Sim. E então você estava presente quando ele contou à equipe do hospital o que aconteceu? Sim. Ele chega a contar para eles o que você ouviu Jade dizer para ele naquela ligação? Não. Em algum momento você contou para eles? Contei. E ele estava lá quando você contou para eles? Sim. O que ele disse, se disse algo, quando você contou a eles o que Jade falou para você? Ele começou a falar por cima de mim e então disse: "Você age como se importasse mais com ela do que eu, e ela é a mãe do meu filho." Você pode explicar o que essa afirmação significou para você com base no que você sabia? Você pode perguntar isso mais uma vez? Essa afirmação era uma afirmação normal ou uma afirmação incomum? Incomum, não. Não, Jade, ela já falou que não sabe, Sr. Taylor. Foi a primeira vez que o encontrou. Tudo bem. Você quer reformular sua pergunta, mas vou permitir se você fizer isso.
Bom dia, senhorita Dowell. Pode dizer e soletrar seu nome para registro? Bom dia. Sim, meu nome é Nicole Dowell. Nicoledowell. Senhorita Dowell, onde você trabalha? Trabalho no Laboratório de Crimes do Departamento de Polícia Metropolitana Nacional. Há quanto tempo você trabalha no laboratório? Há 12 anos. Qual sua função atual no laboratório de crimes? Atuo como cientista forense na unidade de identificação de drogas. Certo, você pode contar ao júri sobre sua trajetória no laboratório de crimes e quais cargos você já ocupou? Claro. Fui contratada em 2014 como técnica forense e em 2015 fui promovida a cientista forense. Certo. Você pode descrever seu trabalho no laboratório de crimes? Sim. Meu trabalho é analisar as evidências enviadas para verificar a ausência ou presença de substâncias controladas. Qual foi seu treinamento para esse trabalho? Eu precisei completar um programa de treinamento interno que consistiu em leituras obrigatórias, palestras, observação de cientistas seniores, exames práticos e um exame de competência. Certo, qual é a sua formação educacional? Eu me formei em Ciências Forenses pela Universidade do Leste de Kentucky. Você precisa fazer treinamentos contínuos? Não somos obrigados, mas fazemos. Eu participo de educação continuada, frequentando seminários e workshops na minha área específica. Meritíssima. Neste momento, gostaria de pedir que a testemunha permaneça de pé. Obrigada. Sim. Dowell, O que eu te entreguei agora? Meu currículo C. Ok. Você já testemunhou em tribunal como especialista em identificação de drogas? Sim. Mais ou menos quantas vezes? Aproximadamente 8 vezes. Meritíssimo. Apresento a senhorita Dowell como especialista em identificação de drogas. acho que precisamos colocar, ok? Ou, senhoras e senhores, a senhorita Dowell poderia dar uma opinião especializada em sua área que uma testemunha leiga não teria permissão para dar. Vocês podem atribuir o peso que julgarem ao depoimento dela? Certo. Sim, meritíssima. Registramos o currículo dela como prova do estado número 26. Tudo bem. Senhora Dowell, a senhora foi chamada para revisar evidências de uma queixa do Departamento de Polícia Metropolitana, número final 0532. Sim, tudo bem. O laboratório criminal atribui números de caso únicos a todas as evidências recebidas? Sim, atribui. Qual era o número do laboratório criminal vinculado ao número da queixa que acabei de informar? Você tem o relatório? Você fez um relatório sobre esse caso? Sim. Eu fiz. Obrigada. O número do laboratório criminal é CL 23001060. Que evidência o Departamento de Polícia forneceu para este caso? Recebi copos de vidro, garrafas vazias, resíduos líquidos e líquido. O que você faz ao receber evidências da polícia? Quando recebo as evidências da minha unidade de recebimento de evidências, levo de volta para a unidade. Eu fotografo as evidências, depois abro, faço o inventário do conteúdo, coleto os pesos, faço a amostragem e então começo a realizar meus testes. Senhorita Dowell, onde é o laboratório criminal? Fica no segundo andar da delegacia de Madison. Meritíssima, neste momento gostaria de apresentar as provas do estado de 17 a 24. Certo. Tudo bem, nós temos todas elas. Sim. Senhorita Dowell, se você puder apenas olhar todas as peças de evidência que o Sr. Evans vai lhe entregar e dizer se você analisou ou não essas evidências. Tudo bem. Esta é a submissão 08 e sim, eu testei essa evidência. Ok, o que é isso? Este é um copo de vidro transparente e eu posso dizer que analisei a evidência por causa da fita de evidência, das minhas iniciais e da data. Só um minuto. Esta é a submissão 07, também um copo de vidro transparente.
Preciso ver novamente a fita do laboratório criminal com minhas iniciais e a data para confirmar que testei essa evidência. Esta é a submissão 06. Dentro do saco de papel havia 2 garrafas vazias. Também posso ver a fita amarela do laboratório criminal e minhas iniciais e a data indicando que eu testei essa evidência. Estas são as submissões 030405. São quantidades de líquido que dizem ter sido retiradas de recipientes de bebida. Posso afirmar que fui eu quem testou porque novamente tem a fita amarela do laboratório criminal e também as minhas iniciais e a data. Senhorita Dowell, 09010, o edredom e a toalhinha. Você testou essas evidências no laboratório criminal? Não. E por que isso? Havia suspeita de material biológico e não testamos esse tipo de material na unidade de identificação de drogas. Certo, o que você faz com essa evidência? Isso é terceirizado para um laboratório externo. E é o NMS Labs, para onde o laboratório criminal costuma enviar evidências. Sim. E isso foi feito neste caso? Sim, foi. Com o edredom azul e a toalha amarela? Sim. Senhorita Dowell, essas evidências foram entregues a você lacradas? Sim, foram. Você aceitaria se não estivessem lacradas? Eu faria isso se não estivessem lacradas. Uma observação entraria no registro do meu caso e seria incluída no relatório. Como os pertences são armazenados no laboratório criminal? Ao chegar ao laboratório criminal, é guardado na unidade de recebimento de evidências até a designação de um analista. Assim que o cientista ou analista é designado ao caso, avisa a unidade de recebimento que deseja retirar a evidência. Depois, a custódia é transferida para o cientista e ele leva a evidência para sua unidade específica, no meu caso, a unidade de identificação de drogas, e então ela será armazenada no cofre de identificação de drogas. Cofre de identificação de drogas, dentro do meu armário de armazenamento pessoal até que eu esteja pronta para realizar a análise. E, senhorita Dowell, você não é especialista em toxicologia, correto? Está correto. Como parte da elaboração do seu relatório neste caso, o relatório contém o peso e os resultados dos seus testes. Sim, contém. Você pode explicar ao júri que tipo de testes você realizou nas peças de evidência que analisou? Sim, 2 testes são exigidos na unidade de identificação de drogas. Ambos os testes que realizei em cada peça de evidência envolveram uma técnica chamada cromatografia. A cromatografia permite separar os componentes da mistura. Para isso, você usa uma fase estacionária e outra móvel. A fase estacionária permanece imóvel durante todo o processo de teste, enquanto a fase móvel, que geralmente é um gás ou um líquido, flui sobre a fase estacionária. A cromatografia em camada fina é um teste preliminar utilizado neste caso. Uma placa de vidro revestida com sílica é a fase estacionária. A amostra é então aplicada na placa junto com uma solução contendo padrões conhecidos de drogas. A placa é então colocada em um sistema de solventes. Quando o solvente sobe verticalmente pela placa, ocorre a separação. Isso acontece porque alguns dos componentes da mistura reagem de forma diferente ou mais fortemente à sílica. Então, se eles reagirem mais fortemente à sílica, não vão subir tanto pela placa. Se não reagirem tão fortemente, vão subir mais. Quando o solvente chega ao topo da placa, a placa é removida e colocada em um tanque de visualização contendo iodo. O vapor de iodo nos permite visualizar essas manchas. Assim, podemos comparar as manchas da amostra desconhecida com as das amostras conhecidas, manchas padrão. O teste confirmatório usado neste caso é chamado de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, ou CGM. São 2 instrumentos separados que são combinados. O cromatógrafo gasoso, novamente, permite a separação dos componentes em uma mistura.
Então, neste caso, a amostra é injetada no instrumento, onde é vaporizada. Agora ela está na fase gasosa. Ela passa por uma coluna com revestimento interno, que é a fase estacionária. Então, uma coluna, você pode pensar nela como um canudo longo e fino. Então, se o interior do canudo é onde está o revestimento, a fase móvel, nesse caso, é o hélio. Ele flui através da coluna e ajuda os componentes da mistura a viajarem pela coluna novamente. Depende de quão fortemente cada componente reage ao revestimento da coluna, quanto tempo vai levar para atravessar a coluna. Assim que atravessa a coluna, ele entra no espectrômetro de massas, onde é bombardeado com elétrons e se fragmenta. Esse padrão de fragmentação é único e pode ser comparado a padrões de drogas conhecidos. Pode mostrar ao júri o método de triagem? Sim, então o método de triagem é o que usamos no cromatógrafo gasoso. O cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas. Ele possibilita a triagem de várias substâncias controladas. Certo, a cocaína seria uma dessas substâncias pesquisadas na triagem? Sim. Certo. E isso foi feito em todas as peças de evidência, exceto no edredom e no pano de lavagem? Sim, e senhorita? Dowell, você conseguiu detectar algum tipo de substância em todas as peças de evidência que examinou? Não detectei substâncias controladas nos itens testados. Meritíssimo, se me der um minuto. Ok. Senhorita Dowell, pode dizer ao júri se algum item de prova tivesse sido enxaguado ou algo assim, as substâncias seriam detectadas? Sim. Então havia um copo de vidro transparente que não parecia ter nenhum resíduo. Não havia nenhum resíduo ou conteúdo visível. Esses copos foram enxaguados com metanol. Então, se houvesse algum tipo de resíduo que não fosse visível, eu não conseguiria ver. Eu extrairia com o metanol. Ok. E se essas evidências tivessem sido enxaguadas antes de chegarem ao laboratório criminal, é provável que substâncias tivessem aparecido? Se elas tivessem sido enxaguadas antes de chegarem até mim? Sim, senhora. Eu realmente não posso falar sobre o que acontece com isso antes de chegar até mim. Senhorita Dowell, talvez minha pergunta tenha sido confusa. Não me refiro ao que você fez, mas se alguém antes de você, sem ser do Departamento de Polícia Metropolitana, tivesse lavado com água morna ou sabão, esses resultados seriam compatíveis? Potencialmente, se o copo contivesse algum tipo de substância controlada e fosse lavado com água, isso poderia remover parte dessa substância controlada, sim. E o que mais pode remover substâncias controladas de qualquer tipo de copo? Se for uma quantidade física de material sólido, você pode simplesmente despejar fora. Depende do que é e de quanto tem ali. E você testemunhou anteriormente que o copo não parecia ter nada dentro. Isso está correto? Sim, isso está correto. Ok. Dos líquidos, há um vermelho, um rosa claro e um transparente, e nenhuma substância foi encontrada neles, correto? Isso mesmo. E esses eram dos próprios frascos, certo? Você testou os frascos? Sim, eu testei tanto os frascos quanto o líquido, e não havia nada nem nos frascos, nem nos copos, nem na tampa do prato, certo? Meritíssimo, gostaria de admitir o relatório da senhorita Dowell como prova forense do estado, número 27. Ajuda.
E senhorita Dowell, se você não tivesse recebido o item ou o copo que foi usado, seu teste não seria útil. Está correto? Com essa substância controlada nele, ela não teria sido detectada. Se eu não tivesse recebido o copo. Sim, senhora. Desculpe, acho que não entendi a pergunta. Se um copo tivesse contido uma substância controlada, mas você não tivesse recebido esse copo, seus testes nos outros 2 não teriam sido úteis. Está correto? Correto? Certo? E se a substância controlada estivesse nos copos transparentes, nos 2 que você recebeu, que tinham sido enxaguados com água? Água morna, água fria, água com sabão. Teria removido. É possível e altamente provável que teria removido essa substância controlada. Sim. Tudo bem, vou rejeitar a objeção. Ela já respondeu. Mais alguma pergunta? Não, senhor, isso é tudo. Tudo bem, pergunta em nome do Sr. Taylor. Sim, meritíssimo. Posso ver o item 27, por favor? Bom dia, senhorita Dowell. Bom dia. Então você só está testando as coisas que te dão, certo? Correto? Você realmente não toma nenhum tipo de decisão investigativa sobre o que é testado e o que não é testado, certo? Não tomo decisões investigativas quanto ao que é enviado ao laboratório. Então você recebe as coisas e testa o que mandam, certo? Correto? Posso exibir a peça de prova 27? Claro, para isso... E este é o seu relatório que foi admitido como exibido 27. Você pode identificá-lo. Pode rolar até a última página com minha assinatura, por favor? Ok, claro. Isso. Essa é a sua assinatura ali. Sim. No início deste relatório diz que o policial responsável é Adam Reese. Está correto? Sim. Foi ele que te entregou os itens? Não, ele enviou o formulário 282, ou o pedido de serviços forenses para a nossa unidade de recebimento de evidências. Então ele faz o pedido do que deve ser testado? Neste caso, sim. Ok. Eu percebi que aqui, item 7 e 8 tem um copo de vidro transparente no item 7, certo? Sim. E então o item 8 está identificado como um copo de vidro transparente com resíduo de tinta clara. Essa é a sua descrição dele ali? Sim, essa é a minha descrição. Isso é algo em que você descreve um processo onde precisa fazer um enxágue? Correto. Esse processo inclui o enxágue no copo? Sim. Depois você analisaria o enxágue para detectar substâncias controladas? Sim. E nesta situação, não foram encontradas substâncias controladas em nada disso. Certo, isso mesmo. E houve algumas perguntas feitas pelo Estado. Não é possível que alguns desses copos tenham sido lavados, e talvez seja por isso que você não encontrou nada? Foi mais ou menos isso que foi perguntado, certo? Sim. Também é possível que nunca tenha havido drogas nesses copos? Sim, essa é uma possibilidade. Não, obrigada. Pode se retirar, está dispensado. Cuidado ao descer, tudo bem? Obrigado. Passo, o próximo. A próxima testemunha é o detetive Tom Miller. Ele vai demorar um pouco e há algumas coisas que preciso mostrar à advogada de defesa antes dele testemunhar. Certo. Há mais alguém para chamar? A próxima pessoa é a doutora Carney, que é a perita, e ela já testemunhou antes, então não. O que eles não têm? Bem, pelo depoimento de ontem, houve algumas provas adicionais que foram acrescentadas ao depoimento dele, então preciso mostrá-las antes de liberá-los. Certo. Preciso disso para Steve Jones. Você tem uma testemunha para chamar? Boa tarde, senhorita Denny. Pode informar seu nome completo para registro? Apple Denny. E você pode soletrar seu sobrenome para a taquígrafa? D-E-N-I-E. E senhorita Denny, como você conhece Blaze Taylor?
Nós namoramos quando eu estava na graduação na Universidade Estadual do Arkansas. E quantos anos você tinha quando começou a namorar com ele? 18. E você pode descrever por quanto tempo namorou com ele? Uns 2 anos até 2018. Foi términos, voltas, então a linha do tempo fica um pouco confusa. Ela mencionou que vocês começaram a namorar quando você tinha 18 anos. Qual sua idade atual? 28. E em que ano você estava na escola? Eu comecei no outono de 2016. E espera sim, no outono de 2016. E eu conheci ele em novembro daquele ano. E em que ano ele estava na escola? Acredito que ele estava no 3º ou 4º ano. Você se lembra quantos anos ele tinha? Não. Mas ele era mais velho que você, isso é justo? Sim. E vocês continuaram namorando no começo do ano seguinte, no início de 2017? Sim. E em algum momento do seu relacionamento você chegou a ficar grávida? Sim. E mais ou menos quando isso aconteceu? Janeiro de 2017. E quando isso aconteceu, você conversou com o Sr. Taylor sobre isso? Sim. E você pode descrever como se sentiu quando soube que estava grávida? Eu fiquei muito assustada e confusa. Eu sabia que não estava pronta para ter um filho. Então, essa foi a sua reação desde o começo e continuou assim? Sim, eu imediatamente senti que isso não era algo que eu queria pra mim. Você sentia que podia conversar com seus pais sobre isso naquela época? Não. E então, desde o momento em que você descobriu, o que você acabou fazendo? Eu fiz um aborto. E houve algum momento em que você mudou de ideia sobre isso? Não. E o Sr. Taylor, ele te acompanhou nas consultas para isso? Sim. E foi só uma consulta ou teve mais de uma? Foram 2. Ele foi com você nas 2 consultas? Sim. E você pode descrever, na primeira consulta, quais informações foram fornecidas a você sobre as opções? Havia 2 tipos diferentes de aborto que eu poderia fazer. Um era o procedimento e... Meritíssima, a senhora já decidiu. Acho que nós, Rosa Pitt. Pode prosseguir, Meritíssima. E o outro era tomar um comprimido na clínica e depois tomar outro quando chegasse em casa, e isso induziria o aborto. E você discutiu essas 2 opções com o Sr. Taylor durante esse período em que estava passando por isso? Sim. E você, qual opção acabou escolhendo? Eu fiz o procedimento na clínica. E ele te acompanhou nessa visita? Sim. E em algum momento você conheceu os pais dele? Sim. Vocês continuaram namorando depois disso? E você disse que vocês terminaram, mas depois voltavam a ficar juntos? Sim. E quando vocês terminaram, teve alguém em particular com quem ele possa ter saído enquanto vocês estavam separados? Sim. E quem foi? O nome dela era Xavier. E qual era o sobrenome dela? Winford. Você conhecia a senhorita Winford? Sim, e não pessoalmente, mas eu a conhecia por causa dele e tivemos algumas interações. Pode descrever qual era seu entendimento sobre o relacionamento dele com ela? Alguém com quem ele namorou antes de me conhecer, ou talvez nem tenha namorado. Ele disse que eles ficaram juntos, que ele nunca levaria para conhecer os pais dele, que ela era louca e que ele poderia bloqueá-la. E era mais ou menos essa situação. E em algum momento ele veio até você e falou sobre algo que aconteceu com ela? Sim.
E sobre o que ele veio te contar? Que ele engravidou ela. E qual foi o período em que isso aconteceu? Isso foi no verão de 2017. E como era o comportamento dele quando veio até você para contar sobre isso? Muito instável. Ele estava chateado, não queria ter um bebê com ela. Foi isso que ele me disse, que era algo que ele não conseguia fazer. Essa foi uma reação diferente da que ele teve quando você disse que estava grávida, mas não queria ficar com o bebê? Sim, foi como se tivesse invertido. Tipo, da primeira vez eu fiquei em pânico e quando foi com ela, ele que surtou. E quando você diz que ele surtou, como ele agiu quando ficou em pânico? Bem errático e tipo, mas aí ele dizia que conseguia controlar a situação. Isso durou alguns dias, conversamos sobre isso. Mas tipo, naquela noite ele estava tentando descobrir se havia algo que ele pudesse fazer. Ele estava pesquisando coisas no Google. Então ele estava pesquisando coisas para descobrir como. Tipo, se havia algo que ele pudesse fazer para que ela abortasse. E me perguntou se eu poderia conseguir os comprimidos para aborto e se ele poderia fazer ela tomar ou colocar na bebida dela. E então você conversou com ele durante alguns dias, está correto? Sim. E o que ele estava te dizendo? Quero dizer, ele está te dizendo que está tentando descobrir algo que possa dar para ela. Sim. Ela queria fazer um aborto com base no que ele disse? Não, ele disse que ela ficava indo e voltando e ele dizia pra ela, bem, eu não vou fazer parte da vida da criança, achando que isso a convenceria a não ter o bebê, porque no fim das contas foi isso que ele disse, que era o que ela queria. E aí eles ficavam indo e voltando sobre isso, e em alguns dias ele dizia, acho que ela vai fazer, e em outros, acho que ela não vai fazer, mas ela não queria. E você disse que ele falava pra ela que faria parte da vida da criança. Ele também dizia, tipo, que não faria parte da vida dela? Sim, ele não teria mais relação com ela se ela continuasse com isso. Meio que um ultimato. E ele te pediu se você poderia conseguir a pílula do aborto pra ele, pra que ele pudesse fazê-la tomar, colocando a pílula na bebida dela. É isso mesmo? Sim. Ok. Ela disse que reconheceu, foi e pode continuar. Você fez isso? Eu peguei o comprimido. Não é nem questão de dizer se você concordaria em fazer isso, mas isso sequer seria possível? Não. E você explicou isso pra ele? Sim. E você disse que isso aconteceu ao longo de 2 dias. Ele falou sobre mais alguma coisa que ele poderia conseguir pra colocar na bebida dela? Apenas vá embora. Tudo bem, vou rejeitar a objeção. Ela só está perguntando se ele falou disso? Sim. E as coisas que ele estava mencionando, como ele conseguiu essa informação? Ele disse que estava pesquisando coisas no celular. Eu não conseguia ver o que ele estava olhando, mas ele estava com o celular na mão. E eu acho que, se houve mais alguma coisa, o que mais você conversou com ele sobre a senhorita Winford e sobre ela fazer um aborto? Ele me pediu para marcar a consulta e disse que achava que conseguiria convencê-la a fazer o aborto até o dia da consulta. E qual seria o motivo dele precisar que você ligasse para marcar a consulta? Porque ela mesma não ligaria, mas ele queria ir em frente e já marcar uma consulta. Pronto. Tem tempo de espera? Pra quê? Desculpa. Ia haver um atraso entre o momento em que você ligou e quando a consulta realmente seria marcada? Você pode reformular isso? Desculpa. Você disse que ele queria que você marcasse a consulta porque achava que poderia convencê-la e não queria que ela desistisse. Sim. Pergunto se haveria um prazo. Sim. E ele não queria que, elas estivessem lotadas, então ele não queria que ela finalmente decidisse fazer e aí não conseguisse marcar. E você concordou e ligou para marcar essa consulta? Sim. E você fingiu ser ela? Sim.
E você sabe se ela foi à consulta que você marcou? Sim. Acho que foi aquela consulta. Você disse que supõe, mas sabe o que aconteceu no fim daquela gravidez? Sim, que ela abortou, foi o que me disseram. E você sabe se o Sr. Taylor continuou a ver a senhorita Winford depois desse período? Isso teria sido no verão de 2017. Sim. E você sabe se ele continuou a vê-la desde então? Sim, eu provavelmente presumiria que sim. Protesto. Não, não foi. Ela tem conhecimento pessoal. Ela não. Eu atribuo isso a... Ela simplesmente pensa assim. Você tem algum conhecimento sobre isso? Eu vi uma postagem dela em um jogo. Sem objeção quanto a isso. E foi isso. Ei, espera. Você está me ouvindo, garota? Só estou perguntando se ela tem conhecimento pessoal dos dois estarem juntos. Quando foi algo que foi tirado ou quando foi postado, e ela não sabe disso. Tudo certo, pode continuar. Você conhecia Jade Benning antes de 25 de fevereiro de 23? Eu sabia quem ela era. Trocamos mensagens nas redes sociais como parabéns de aniversário. E qual era a ligação entre você e Jade Benning? Ela estava em uma área parecida. A região de Little Rock era bem pequena, então, muitos dos meus amigos cresceram com ela, então a gente meio que se via nas redes sociais e se conectou desse jeito. Mas eu nunca a conheci pessoalmente. Ela era meio que uma amiga de amigos que você conhecia pelas redes sociais? Sim. Vocês duas praticavam o mesmo esporte? Disseram que ela era líder de torcida, mas nunca a conheci por isso. Talvez nós duas tenhamos sido líderes de torcida um dia. Entendi. Então você sabia quem ela era, mas não a conhecia de verdade e nunca tinha encontrado com ela? Sim. Como você ficou sabendo do que aconteceu com Jade Benning? Um ou dois amigos meus disse que precisava falar comigo, me ligou e me contou o que aconteceu. E quando você diz que eles te contaram o que aconteceu, sobre o que, quanto tempo depois do incidente isso foi? A senhorita Benning faleceu. Foi antes dela falecer? Sim, ela ainda estava no hospital nesse momento. Então isso teria sido logo depois desse incidente. Sim. Quando diz que te contaram o que houve, que tipo de informação você recebeu? Eu não lembro exatamente, mas me disseram que eles achavam ou ouviram dizer que ele poderia ter envenenado ela ou algo assim. Mas eles não tinham detalhes e que ela estava no hospital e estavam mantendo ela com suporte de vida, eu acho, até o aniversário dela. Sim. E quando você ouviu isso, o que você fez? Imediatamente após a ligação ou acho que meio que relacionado à senhorita Benning, esse caso e como você acabou vindo aqui hoje. Ah, bem, eu falei com eles. Eles sabiam da situação, digamos, 1 ano atrás, e quero dizer que talvez alguns dias depois, minha amiga Ariane entrou em contato comigo de novo e perguntou se eu queria conversar com a senhora Bridget. E eu disse, sim, tudo bem, eu estou. Estou disposta a ajudar no que puder. Foi então que a senhora Bridget me procurou. E daí em diante foi a detetive Reese e assim por diante. E você conversou com a detetive Reese e forneceu a ela as informações sobre as quais acabou de testemunhar? Sim. E então você também se encontrou com a detetive Reese comigo, com a agente Moore e com a senhorita Houston em Arkansas. E você também nos forneceu essa informação? Sim. Posso ter só um momento? Desculpe, senhorita Denny. Acho que você disse que eles te falaram sobre Jade. Quando eles te contaram sobre Jade, qual foi o seu entendimento? Qual era a condição dela?
Que ela estava grávida, você quer dizer, tipo, o estado físico dela, isso, ou só o fato de que ela estava grávida? A informação que você recebeu dos amigos foi que ela estava grávida. E sim, havia suspeita. Algo aconteceu com ela e eles estavam pensando que tinha sido o Blaze e que ela estava no hospital depois disso. E você viu o Sr. Taylor na sala do tribunal? Sim. E você poderia apontá-lo e identificá-lo? Sim, eu o apontei e identifiquei. Obrigada, senhorita Denny. Tudo certo, pode perguntar à testemunha. É água. Sim, pode falar. Senhorita Denny, quero ter certeza de que entendi isso corretamente. Então, você nunca colocou nada na bebida de ninguém, certo? Não. Você nunca foi buscar uma pílula abortiva em nome do Sr. Taylor? Não. Você nunca pegou nenhum outro tipo de substância para o Sr. Taylor? Não. Você nunca pegou cocaína? Você nunca pegou fentanil? Não. Vocês nunca colocaram nada escondido na bebida de ninguém? Não. Você também nunca viu o Sr. Taylor fazer isso, certo? Não. Então, o que a gente descreveu é basicamente só uma conversa, certo? Sim. Conversa enquanto o Sr. Taylor estava, como você descreveu, meio instável. Sim. Ele estava em pânico. Acho que foi essa a palavra usada. Ou talvez tenha sido minha. Me desculpe. Mas em pânico, está correto? Então, enquanto ele está agitado, em pânico, vocês estão tendo essa conversa e ele está falando sobre esse tipo de coisa. Sim. Mas não foi algo que você realmente colocou em prática? Não. Ele realmente não colocou isso em prática? Não. Só para confirmar o tempo, certo? Então, estamos falando que você começou a faculdade em 2016. No outono de 2016. Sim, outono de 2016. Você conheceu Blaze, desculpe, Sr. Taylor, e começou a namorar por volta do meio do primeiro ano da faculdade? Conhecemos-nos em novembro. As coisas evoluíram a partir daí. Ok, então vocês se conheceram no começo do ano, certo? Nós nos conhecemos em novembro, no outono de 2016, ok. E seguiram a partir daí. E a sua situação de gravidez, que eu sei que é difícil de falar, aconteceu mais para o meio do ano, certo? Isso foi em janeiro de 2017. O que ainda seria o seu primeiro ano de faculdade. Sim, você ainda tinha só 18, 19 anos. Sim. Muito jovem ainda, né? Sim. E isso é uma coisa muito difícil para alguém tão jovem lidar, não é? Sim. Nesse momento, o Sr. Taylor, ao menos no início, talvez fosse a favor de ter o bebê, certo? Sim. E, na verdade, no final das contas, a escolha foi sua, certo? Sim. E você fez essa escolha e o Sr. Taylor apoiou essa decisão, não foi? Sim. Ele foi com você às consultas, certo? Ele fazia tudo o que precisava ser feito, certo? Sim. Então, independentemente do seu relacionamento, essa questão com a senhorita Bridget surge, certo? Sim. E ele tem uma reação a isso. É justo dizer isso? Sim. E foi uma reação bem extrema, certo? Sim. Quero dizer, e nessa idade você ainda tem 18 anos ou já tem 19 nessa época? Tenho 19 anos. 19. E ele talvez tenha 20? Não, ele talvez tivesse 21. Acho que ele é alguns anos mais velho que eu, mas não lembro quantos anos ele tem. Ok, então talvez ele tenha 21, certo? Vocês ainda estão na faculdade, certo? Ele está praticando esportes na faculdade nessa época? Sim. Você é líder de torcida, certo? Então, ambos estão ocupados com a faculdade, né? E essa gravidez foi uma coisa assustadora pra ele, né? Minha? Espera. Você disse sua. Sim. E ele confiou em você de um jeito que dava pra ver que estava realmente apavorado, né? Sim. Então, aquela conversa, as palavras que eu anotei, é a conversa que você teve em que ele estava te perguntando sobre conseguir uma pílula abortiva, ou se naquela noite havia algo que a gente pudesse fazer. Então essa foi a primeira noite que ele soube disso. Pode ter sido a primeira noite.
Eu não tenho 100% de certeza se foi exatamente na primeira noite ou na segunda, mas eu sei que foi logo depois, tipo, acho que essa foi a única coisa que ele descobriu. Sim, realmente, uma reação rápida, imediata, logo depois que ele descobre, né? Sim. E então ele está falando sobre essas coisas meio malucas, tipo, você pode ir pegar uma pílula abortiva, né? Sim. E aí fala outra coisa absurda, tipo, tem algo pra colocar na bebida dela? Sim. E aí meio que acabou por aí, tipo, vocês têm algumas conversas malucas e depois não tem mais nada, certo? Que eu me lembre, sim. Ok, com certeza você está aqui 10 anos depois falando disso. Talvez se você tivesse feito alguma coisa, se alguém tivesse tomado alguma atitude em relação a isso, se tivesse sido algo importante, isso teria ficado meio que gravado na sua mente, certo? Sim, eu acho que sim. Você está fazendo o seu melhor aqui para nos contar o que lembra, certo? Sim. Vocês eram muito jovens naquela época, né? Sim. Isso foi pelo menos 6, 7 anos antes de 2023, muito tempo. Obrigado, senhor, obrigado pelo seu tempo. Senhorita Danny, você descreveu mais ou menos as conversas com o Sr. Taylor, que isso aconteceu ao longo de pelo menos 2, talvez 3 dias. Está certo? Acho que sim. E ele estava dizendo algo como: isso é uma ideia maluca. Digo, essa conversa continuou ao longo desses dias, não foi? Sim. E é correto dizer que você estava tentando convencê-lo a desistir disso? Sim. Ele estava muito determinado a tentar encontrar algo para fazer isso. Não, tudo bem. Obrigado. Você pode se retirar e sair, por favor. Quem ainda está com isso? Vou chamar a próxima, Bridget Burks. Boa tarde, senhorita Burks. Boa tarde. Por favor, informe seu nome completo para registro. Bridget Bain Burks. E senhorita Burks, você é a mãe de Jade Tristan Finney? Sim. E você pode dizer quando Jade nasceu? Jade nasceu em 6 de março de 1998. Eu faço favores demais por causa daquele microfone ali onde você está sentado. Certo. Senhorita Burks, a senhorita Finney tinha irmãos? Ela tinha um. E quem é? Na verdade, deixe-me corrigir isso. Ela tinha 2 irmãos postiços e depois teve uma meia-irmã. Ela era sua única filha? Ela era minha filha única. E quando você teve Jade, onde você morava? Little Rock, Arkansas. E foi lá que você morou enquanto ela crescia? Sim. E você pode descrever seu relacionamento com sua filha, especialmente enquanto ela estava crescendo no ensino médio e na faculdade, e aquele período antes de ela se mudar para Nashville? Isso é a minha vida. Tudo o que eu fazia era por ela. Competições da Frontier, líder de torcida no ensino médio. Apoiando ela na carreira culinária. E até apoiando sua mudança para Nashville. Você queria que ela fosse para Nashville? Não. E você pode descrever com que frequência você e Jade se comunicavam? A gente trocava muitas mensagens. Essa geração prefere mandar mensagem do que conversar, mas era praticamente todo dia. E você pode descrever seu relacionamento com Jade? Obviamente, toda relação entre mãe e filha é muito diferente. Ela te contava as coisas e confiava em você sobre o que estava acontecendo na vida dela?
Quase tudo. Sempre há algo que uma filha não conta. Ela era bem aberta e te incluía nos detalhes sobre as amigas quando ia dormir fora, essas coisas assim. Sim, e você pode descrever quando ela se mudou para Nashville? Onde ela começou a morar inicialmente? Em que período foi isso quando ela se mudou para cá? Ela, na verdade, saiu do Arkansas por volta da última semana de 2021. Ok, ela começou no novo emprego em 1º de janeiro de 2022. E você pode descrever se ela estava animada para começar como chefe? Muito animada. Você veio visitá-la aqui em Nashville? Sim. E o que, se é que sabe de algo, você sabe sobre a senhorita Nisha Jackson? Ela é minha segunda filha. Ela é minha filha adotiva. É justo dizer que ela e Jade são amigas praticamente a vida toda? Sim. E você sabia o quão próximas elas eram quando as duas moravam aqui em Nashville? Sim. E meio que... Pergunta introdutória. Sua filha tinha alguma alergia? Nenhuma. Alguém aqui tem alguma alergia? Nesse período, quando ela conheceu Blaze Taylor, ela te contou sobre ele nesse intervalo de agosto de 2022? Sim. E você pode descrever quanta informação ela te deu? Não muita. E você pode descrever quando descobriu que sua filha Jade estava esperando um bebê? Acredito que foi em 3 ou 4 de novembro, quando ela... Não tenho certeza da data exata. Mas foi logo depois que ela descobriu. Então, dentro de 24 horas após aquele primeiro ultrassom ao qual a senhorita Jackson e ela foram. Pode contar como ela te disse? Ela me ligou, eu estava no trabalho e disse: preciso que você me ligue quando estiver no seu horário de almoço. Está tudo bem. Então eu saí para o almoço, fui lá fora, liguei para ela e ela disse: espera um pouco, preciso te mandar uma foto, quero que você veja. Então, enquanto eu estava no telefone com ela, ela me mandou a foto do teste de gravidez. E qual foi a sua reação? Choque. Eu disse: uau, é seu? E ela disse: é sim. Eu falei: então acho que vamos ter um bebê. E você pode descrever qual foi a reação da sua filha? Ela ficou encantada. Eu perguntei para ela: nós vamos ter um bebê? E ela confirmou que sim. Ela, eu acho, estava disposta a contar bem rápido depois de descobrir. Sim, imediatamente o aborto não era uma opção para ela. Vocês conversaram sobre isso? Sim. O que, se é que ela disse algo, ela te contou sobre o pai do bebê quando te contou que estava grávida? Quando ela me contou, disse que ele ainda não sabia. E vocês conversaram sobre como seria esse processo dela contar para ele? Bem por alto, porque ela estava trabalhando e, quero dizer, ela só disse que ia contar para ele. E você, ela entrou em contato com você para te contar o que aconteceu? Eu mando mensagem para ela, porque eu trabalho de dia, ela trabalha à noite. E perguntei como foi. Ela disse: não foi bom. E você continuou a se comunicar com ela sobre como estava indo a gravidez dela, assim como se ela estava tendo algum contato com ele? Sim. Quando ela me contou isso, que ele não queria o bebê, foi aí que paramos de nos comunicar. Quando você fala que ela contou que ele não queria o bebê, o que exatamente ela disse? Que ele queria que ela abortasse.
Ela sentiu que tinha escolha ou isso foi algo definitivo? Se ela tivesse o bebê, ele não queria ter nada a ver com a criança. Ele não queria que tivesse o nome dele. Ele não queria que a criança soubesse quem ele era. Foi isso que ela me contou. E depois que essa foi, eu acho, a decisão dele, o que Jade fez. Isso fez ela mudar de ideia sobre ter o bebê? Não. Porque eu, meu marido, o pai dela, a madrasta, a família e os amigos dela deixaram muito claro que tanto o bebê quanto ela seriam muito amados e cuidados, independentemente de qualquer coisa. E você e o pai dela apoiaram ela em ter o bebê, independentemente se o Sr. Taylor iria reconhecer o bebê ou se envolver? Com certeza. E a sua filha, Jade, ela te mandava atualizações sobre a gravidez ao longo do tempo? E especificamente ali por janeiro, fevereiro, quando ela começou a aparecer mais, ela te mandava fotos e atualizações sobre o que estava acontecendo? Sim. Vídeos. E eu tenho um vídeo em um pendrive, assim como um conjunto de fotografias. Eu posso garantir que o advogado já está familiarizado com isso. O que você precisa? Desculpe, se eu puder pedir, a testemunha pode receber um conjunto de 9 fotografias. Yu tem os vídeos e também o pendrive e já está tudo pronto para apresentar. Pode tudo bem. Você precisa deles de volta onde estavam? Não, eu os tenho do outro jeito. Ok, muda para lá. Claro, já está comigo. Ok. Senhora Burks, há um vídeo que é um dos vídeos que Jade lhe enviou. Ela enviou para você por mensagem de texto? Sim. No vídeo, ela está dizendo 19 semanas. Eu estou... Desculpa, Jay te manda vídeos e fotos assim com frequência? E quando eu digo com frequência, quero dizer quase toda semana, se não várias vezes por semana. Sim. E você pode descrever tudo o que ela estava fazendo para se preparar para ter o bebê naquele período de janeiro e fevereiro, nessas últimas semanas? Passamos muito tempo trocando mensagens, olhando o Facebook Marketplace e fazendo compras. Ela fazia compras aqui em Nashville e eu estava fazendo o mesmo em Little Rock. E vocês duas estavam juntas preparando o quarto para o bebê dela, uma menininha? Sim. E eu acabei de te entregar algumas fotografias. Vou perguntar se o vídeo e o pendrive que fizemos estão na exposição. Tudo bem, esse é bem bom. Então, as fotografias você consegue ver a ordem? Certo, 53, 54. E senhorita Burks, você estava aqui quando a detetive Miller mostrou que ela enviou para você uma série de 9 fotografias. Essas são as fotografias que ela enviou para você em 6 de fevereiro de 23? Sim, são essas. E esta é a primeira imagem. Nesta segunda imagem, você reconheceu onde ela estava nessa foto? Na cozinha dela. E especificamente, há uma câmera à esquerda do fogão. Você conhecia essa câmera? Sim, eu comprei para ela. E você sabia se era ali que ela normalmente guardava essa câmera? Sim.
E essa próxima imagem é a de número 3. Essa é outra foto que ela tirou naquele dia? Correto. E a próxima imagem é a de número 4. E então, essa fotografia é a de número 5. Você pode descrever o que há nela? Eu não sei, ultrassom. E ela tinha acabado de descobrir que estava esperando uma menina? Sim. E essa próxima foto, você reconhece essa foto especificamente? Sim. E essa era uma foto que ela meio que guardava. E essa próxima fotografia, você pode descrever o que tem nela? Ela está segurando um ultrassom e um sorvete Ben & Jerry's Half-Baked. Ela estava na metade da gravidez, correto. E então essa última fotografia? Apenas segurando o Ben & Jerry's sorvete Half-Baked. E essa última é meio que uma colagem que ela te mandou com várias coisas, correto? Nesse período aí, quando ela estava te mandando essas fotos, ela tinha acabado de ter a consulta sobre o sexo do bebê e estava acontecendo alguma coisa com a gravidez dela. Ela teria mais algumas consultas naquela semana? Sim, quando eles fizeram o ultrassom, eles perceberam algo no coração. Eles pediram exames para garantir que o bebê não tinha nenhum problema. Síndrome de Down ou qualquer outro problema. Quando você conversou com sua filha sobre isso, ela ficou chateada ou isso foi uma grande preocupação para ela? Claro que ela ficou nervosa, mas se manteve muito positiva. E nós duas também. Fomos positivas. E ela descobriu logo depois que estava tudo bem? Sim. Aquelas fotos que ela tirou, e ela tirou muitas fotos naquele dia na cozinha. Eu acho que você sabia das redes sociais dela. Vocês se comunicavam às vezes pelas redes sociais? Sim. Pelo Instagram e outras plataformas? Sim. Ela postou alguma dessas fotos de gravidez nas redes sociais dela? Não. E você sabe por quê? Porque ela disse que Blasi não queria que soubessem. Então ela manteve tudo em segredo. E você pode descrever, você ainda mora no Arkansas, certo? Você podia contar para todos os seus amigos sobre a gravidez da Jade? E acho que você disse que ela está muito feliz com a gravidez, certo? Existe algo sobre você não poder contar para as pessoas que signifique que ela não estava feliz com isso? Desculpe, pode repetir isso? Eu perguntei por que ela não podia contar para os outros. Porque, como todos sabemos, Blaze estudou na I-State. Little Rock, por ser no sul, tem muita gente que estudou na I-Stat e havia muitas pessoas em comum. Sim. Deixe-me só, mas você tem alguma objeção a isso? Sim. Estou me opondo ao fato de ela estar especulando sobre o motivo pelo qual ela acha que há um... Ela já explicou por que quis manter a gravidez em sigilo, como está no livro. Havia algo que estava prestes a acontecer, tipo, na semana seguinte ou nas 2 semanas seguintes, a 25 de fevereiro de 23, que iria mudar o fato de você não contar para as pessoas. Sim. E o que era isso? Era o 25º aniversário dela e ela planejava tornar isso público. E você pode descrever, ela tinha festas planejadas? Sim, planejamos 2 chás de bebê diferentes. Você conversou com ela sobre como isso iria funcionar? As pessoas sabiam que ela estava grávida? Não. Mas havia um plano muito claro de que ela finalmente iria contar para todo mundo. Certo, surpresa. E... naquela
semana em que isso aconteceu, você falou com sua filha naquela semana? E mais especificamente, em 25 de fevereiro de 23, você trocou mensagens com Jade naquela noite? Sim. E aquele documento apresentado anteriormente, aquele que o detetive Tom Miller apresentou, você reconheceu essa postagem? Sim. E o que é isso? É o molho do purê de batata dela. E esse é o post que Jade fez no Instagram, no story dela, naquela noite de 25 de fevereiro? Sim. 23. E você viu todas as fotos que ela tirou na noite do encontro? Ela postou alguma delas? Não. E então essa próxima imagem era do Instagram, mas tecnicamente não dizia quem postou. Você reconhece isso? Sim. E você pode descrever o que é isso? Esse é o espaguete de frango que fiz naquela noite. E você sabia o que ela estava fazendo ou ela sabia o que você estava fazendo? Não, nenhuma das duas. E aquelas mensagens que a detetive Miller mostrou na tela entre você e Jade, foi a última vez que você falou com ela? Sim. Pode contar como descobriu? Eu recebi uma ligação da Nancy Jackson. E você pode descrever como a senhorita Jackson soava naquela ligação? Ela estava chorando, ela estava desesperada. Ela disse que algo aconteceu e estava indo. Não consigo chegar até ela rápido o suficiente. E a senhorita Jackson te contou o que ouviu Jade dizer? Sim. E o que você fez quando ela ligou? Meu marido e eu estávamos fora. Fomos para casa, fizemos uma mala e seguimos para Nashville. E a que horas vocês chegaram aqui? Aproximadamente às 3h30 da manhã. E quando vocês chegaram, quem estava no hospital? A madrasta dela ficou ao lado dela até eu conseguir chegar aqui. E a senhora Jackson ainda estava lá? Não. Alguma das outras amigas dela estava lá? Não, ela estava na UTI e não era permitido receber visitas naquele momento. Em algum momento você viu o Sr. Taylor lá? Sim, quando chegamos ele estava no estacionamento porque pediram para ele sair. Após transferi-la para a UTI. Você já tinha visto ele antes? Nunca. Foi a primeira vez que eu falei com ele. E ele falou com você? Sim. E ele te contou o que aconteceu com Jade? Que ele achou que ela teve uma reação alérgica. Ele te contou alguma coisa sobre o que Jade disse naquela ligação de 6 minutos e 9 segundos? Não, isso não foi mencionado. E depois desse momento você o viu novamente? Não. Você pode descrever esse período em que esteve no hospital? Quem estava lá e o que estava acontecendo? Nos primeiros dias, apenas os pais dela podiam entrar no quarto. E então, quando nós determinamos... A senhorita Burks, eu vou chegar nessa parte, mas antes disso, quando você chegou lá pela primeira vez, ainda havia policiais no hospital? Não. Alguém estava lá para te entrevistar e te informar sobre uma investigação criminal? Não. Como isso fez você se sentir? Naquele momento, eu só queria levar isso para o meu filho. Em algum momento, quando você está no hospital, acho que você pode descrever o que estava acontecendo em relação à atividade policial naquele primeiro dia? Eu não vi nenhum policial durante o dia. Antes de eu chegar, foi a madrasta dela quem ficou em contato.
Acho que foi a detetive. E eu acho que em algum momento você pegou o celular da sua filha? Sim. E quando foi isso? Assim que cheguei lá, a madrasta dela me deu o celular e as chaves dela. E quando você pegou o celular dela, o que fez com ele? Coloquei na minha bolsa primeiro. Em algum momento você olhou o celular dela? Sim. E você tinha a senha da sua filha? Sim. Isso mostra como vocês são próximas. Você tinha a senha para acessar o celular dela. Nós tínhamos a mesma senha. E quando você entrou no celular dela, o que você fez? Se é que fez alguma coisa? Fui direto para a câmera de monitoramento dela. E essa é a câmera que vimos que deveria estar à esquerda do fogão? Correto. Acho que com base em tudo o que você sabe, ela tinha uma assinatura ativa? Não. Amen. Você tem câmeras simples? Sim. Você sabe como elas funcionam? Sim. Sem assinatura, ainda é possível assistir a transmissão ao vivo? Sim. E você pode descrever, quando olhou no telefone dela, do que era a imagem? A varanda dela com as persianas abertas, olhando para os fundos. A janela dela dava para a varanda no quarto. Você pode descrever, isso parecia normal ou não? O que você achou disso? Entrei em pânico ao ver que a câmera dela havia sido movida, já que eu sabia que minha filha a deixara na cozinha, apontada para a porta. E nesse momento, você sabia se o Sr. Taylor tinha acesso ao apartamento? Se ele tinha ou não uma chave? Eu sabia que ele não tinha chave. Tudo bem. Porque ela só tinha uma chave. E qual foi o seu envolvimento, se é que teve algum, com as pessoas indo até o apartamento? Assim que eu desliguei a ligação com a senhorita Jackson e percebi que eles estavam indo para o hospital. Imediatamente liguei para a amiga dela, Lauren, e disse: "Eu não sei o que está acontecendo. Preciso que você vá direto para o apartamento da Jade e tranque tudo. Não pode ficar destrancado." Eu disse: "Preciso que você pegue a chave do apartamento e leve para a Andrea no hospital." E foi isso que ela fez. E você sabe que as amigas, senhorita Franklin, elas voltaram para o apartamento. Foi algo que você pediu para elas fazerem? Depois de discutir toda a situação da câmera e não saber, a detetive ligou para a madrasta dela, Andrea Brandon. Ela perguntou se poderíamos ir ao apartamento e nos disseram que sim. E foi a detetive que estava lá na primeira noite ou a detetive Reese? A que estava lá na primeira noite. Ok. Então, a sua impressão é que vocês todas tinham permissão, ninguém mais viria. Não teria entrado naquele apartamento se tivessem avisado para não entrar. E a senhorita Burks? Em algum momento, a detetive Reese apareceu e as coisas começaram a avançar na fase de investigação. Mas você pode descrever o que estava acontecendo no hospital? Meu filho simplesmente se deitou no meu colo. Ao chegarmos, ela tinha algo similar a uma convulsão. Administravam medicamentos nela. No fim, nos informaram que ela havia sofrido uma herniação cerebral. E não havia nada que eles pudessem fazer. E senhora Burks, com o que a senhora trabalha? Eu trabalho no Hospital dos Veteranos, no pronto-socorro. E embora a senhora não seja uma profissional de saúde, o seu trabalho faz com que a senhora fique muito familiarizada com essas condições médicas? Trabalho lá há 26 anos e conheço bem toda a terminologia médica.
Quando os médicos estavam lhe contando sobre a condição de Jade, o que isso significava para a senhora? Que nunca haveria um momento em que eu pudesse trazer meu bebê de volta. E o que eles lhe disseram sobre o bebê que Jade estava esperando? O tempo que ela ficou sem oxigênio e o bebê ficou sem oxigênio. E é por isso que ela está nessa condição. O bebê teria sido viável. E você chegou a consultar o médico do seu hospital sobre o que eles estavam dizendo? Sim, eu consultei. E com base em tudo o que os médicos estavam te dizendo sobre as chances do bebê dela sobreviver, que decisão vocês tiveram que tomar? De aceitar a ordem de não reanimar o DNA dela. E então, para ajudar a decidir, tivemos que escolher quando iríamos desligar o suporte de vida dela. E quando isso aconteceu, no 25º aniversário dela. Obrigada, senhorita Burks. Não tenho mais nada. Alguma pergunta por parte da defesa? Senhorita Burks, sei que tem sido difícil. Você esteve aqui a semana toda, então só tenho algumas perguntas, tudo bem? Acho que você já falou isso. Quero confirmar se entendi. Antes do dia 25 ou 26, você não conhecia o Sr. Taylor, certo? Correto. Você nunca tinha falado com ele por telefone? Correto. E sua filha Jade talvez tenha mencionado para ele. Esse foi meio que o único contato. Você já teve contato com o Sr. Taylor? Correto. Ele esteve perto dela uma vez e eu disse oi para ele. Uma chamada de vídeo, ligação ou algo assim? Eu não lembro se foi uma chamada de vídeo. Eu só lembro que uma vez ela estava perto dele e eu disse e falei para ele oi. Mas eu nunca falei pessoalmente com ele. Então, seu comentário de que ela não queria postar coisas publicamente era por causa do Blaze. O Blaze nunca te disse isso, certo? Não, eu nunca falei com ele. Ok, só quero ter certeza de que entendi. Isso veio da Jade. Certo, correto. E eu sei que você e sua filha eram muito próximos, certo? Muito próximas. Sei que você ouviu muito durante este julgamento. Pode ser que existissem partes da vida dela que você não conhecia. A maioria das crianças esconde partes da vida dos pais, certo? Isso é justo. Eu agradeço por isso. Oh. Espera aí. Deixe-me entender direito. Antes de você ir, então, deixe-me entender direito. A festa que você faria no 25º aniversário dela, com chá de bebê e tudo mais? Não íamos fazer chá de bebê no dia 20, mas sim um jantar de aniversário para ela. O chá de bebê era por essa época? O chá de bebê ia ser em abril. Ok, desculpa. Eu achei que vocês iam fazer tipo uma festa de aniversário conjunta. Mas você sabe se o Blaze foi convidado para isso? Não, foi aqui em Little Rock.
Ok. Pelo que você sabe, talvez ele nem soubesse disso, né? Não tenho certeza se ele sabia ou não. Ok. Então você não tem nenhuma informação de que o Sr. Taylor sequer sabia que Jade iria tornar pública a gravidez dela no seu 25º aniversário? Eu não tenho certeza. Obrigado. Eu sei que quando você chegou aqui tinha muita coisa acontecendo. E quando você pegou o telefone da Jade? Assim que cheguei ao hospital. Então, umas 3h30, 4 da manhã? Sim. Você conseguiu isso da minha Jade? Não consegui isso com a madrasta dela. Madrasta, a dela. Ok, obrigado. Desculpe, não percebi. E quando você abriu o celular dela e olhou, quando foi isso? Eu não sei o horário exato. Então você podia ver no aplicativo em branco e havia uma transmissão ao vivo, mas não, tipo, você não podia voltar ou rolar pra trás. Certo, correto. E então você não consegue ver naquele aplicativo em branco quando a câmera foi movida? Não, você não consegue. É uma transmissão ao vivo. Então você não tem nenhuma informação sobre quando aquela câmera foi movida? Não, eu não tenho. Quando foi a última vez que você a viu na cozinha da Jade? Possivelmente naquelas fotos. Ela não me ligava muito da cozinha dela. Ok, isso é justo. Ok. Obrigado, sem mais perguntas. Pode ler seu registro. Quero esclarecer especialmente esta parte. Jade estava planejando uma festa de aniversário em Little Rock. Ela fez um jantar. Todas fizeram reservas, ela escolheu o lugar. Ela estava planejando essa festa porque você está planejando um chá de bebê. As pessoas vão precisar saber que ela está grávida antes que você possa enviar os convites do chá de bebê. Isso mesmo. Então isso era algo bem importante para ela. E vocês estavam falando muito sobre isso. Correto. Era algo que definitivamente ia acontecer. Correto. Jade estava planejando várias outras coisas ao mesmo tempo. Especificamente, Jade tinha um evento de buffet que estava chegando e ela estava te mandando mensagens com cardápios e coisas relacionadas a isso, e ela estava muito empolgada com isso. É o casamento de uma amiga minha. Quando esse casamento deveria acontecer? 3 de março. Eu deveria ser madrinha. E obviamente eu não pude ir. Obrigada, Sr. Smith. Mais alguma pergunta? O Sr. Taylor não estava envolvido em nenhum desses planos com você e Jade, estava? Não. Obrigado, você pode se sentar. Negativo ou menos de 10 nanogramas por mililitro. Ok, então se a cocaína foi dissolvida em uma quantidade muito pequena de álcool e colocada na bebida dela, e ela ingeriu dessa forma. Sim, isso explicaria o cocaetileno que aparentemente é tão incrivelmente importante. Teria que ser uma quantidade maior de etanol, não só um pouquinho, para aparecer nos exames. Então não estamos falando de uma colher de chá. Acho que alguém já tinha dito algo absurdo como baunilha antes. Bem, você acabou de dizer que alguém falou algo absurdo. Isso é interessante porque você está dizendo que apareceu no vômito, o cocaetileno, certo? No vômito, sim. Ok, mas o relatório da Dr. Mittens especificamente nem tem um valor numérico. A resposta foi tão baixa.
ainda persiste em outras matrizes dias depois, então provavelmente não havia se formado totalmente. Literalmente não tem um valor numérico. É tão baixo assim. Ok, mas ainda está persistindo em outras matrizes dias depois. Então sabemos que estava em um valor mais alto do que o esperado, mesmo considerando sua meia-vida. Dias depois, quando ela está no hospital recebendo medicação após medicação após medicação, tentando mantê-la viva com suporte de vida porque ela ingeriu cocaína líquida. Eu não sei disso. Doutora Lindsay, você ouviu 3 especialistas. Você não pode ler suas próprias palavras. Tudo bem. Que tal você, Holland? Apenas faça sua pergunta de maneira razoável. Doutora Lindsay, você ouviu 3 especialistas testemunharem que foi ingerido e que tinha que ser um líquido. Estava na bebida dela. Você está testemunhando, pois não há nada. Por favor, permita-me intervir aqui. Apenas mantenha a calma também. Você não faz perguntas, ok? Desculpa, tudo bem. Ok. Não há nada. Qual é a sua pergunta? Você mencionou que 3 especialistas disseram X. Qual é a sua dúvida? Você ouviu os 3 especialistas testemunharem que foi ingerido por via oral, correto? Eu ouvi eles testemunharem que poderia ter sido ingerido por via oral. Você ouviu eles testemunharem que não havia evidências de que foi ingerido de qualquer outra maneira? Não, eu não ouvi. Você não ouviu esse testemunho? Não ouvi. Se mostrar, analisarei com prazer. Certo, então você não ouviu o testemunho da doutora Carney quando ela descreveu a autópsia. Isso não mostraria se foi ingerido por via oral ou de qualquer outra forma. Certo. E doutora Lindsay, você falou bastante sobre farmacocinética e cálculo de dose. Você forneceu seus cálculos? Forneci meus cálculos? Não, mas qualquer um pode fazer. Se houver uma meia-vida de 30 meias-vidas entre a primeira e a segunda dose, você chegaria a bilhões de miligramas. Ok, então você não tem nenhum cálculo que apoie isso em relação à farmacocinética. Eu fiz isso uma vez, mas estava tão estranho que sabia que estava errado. Você sabia que estava errada? Não, eu sabia que a farmacocinética não fazia sentido. Qualquer um pode fazer isso. Os outros especialistas não fizeram, mas poderiam ou deveriam ter feito os mesmos cálculos. Eles teriam visto imediatamente que não era possível. Então você disse que não é possível porque não admite que foi ingerido em forma líquida, certo? Não, não estou. Estou dizendo que não sabemos. Pode ter sido ingerido em forma líquida ou pode ter sido usado de outra forma. Nós simplesmente não sabemos. Bem, é isso que você está dizendo, que simplesmente não sabe. Mas a doutora Carney foi muito categórica quando fez o relatório da autópsia. Isso não apareceria em um relatório de autópsia. Um relatório de autópsia não mostraria se alguém ingeriu isso por via oral, por insuflação ou por injeção. Uma autópsia não mostraria isso. Doutora Lindsay, você é patologista forense? Não sou patologista forense, mas sou toxicologista e isso não apareceria. Se quiser descrever como uma autópsia mostraria isso, talvez me esclareça. Doutora Lindsay, sou eu quem está fazendo as perguntas. Certo, e eu estou. Você já realizou uma autópsia? Não. Não? Não. Ok. Você ouviu o depoimento do Dr. Kroluski, onde ele disse que nem sequer tentaria calcular usando farmacocinética para tentar calcular a dose. Ele não faz isso regularmente na prática dele. Ele é mais um químico analítico. Ficou claro pela forma como ele respondeu às perguntas e é por isso que ele não faria os cálculos farmacocinéticos. Isso é mais da área da bioquímica. Doutora Lindsay, essa não foi a resposta do Dr. Kroluski. Você sabe disso, certo? Ouvi o depoimento dele e assim soube que ele não fez isso. Ele não fazia isso regularmente. Ele é mais um químico analítico, toxicologista, do que um toxicologista propriamente dito que faz modelagem farmacocinética. Acho que ele foi transparente sobre isso.
tudo bem. Doutora Lindsay, eu sei que você faz isso. Então você está dizendo que revisou tudo no arquivo da investigação e o depoimento da audiência judicial, correto? Sim, está correto. Mas você está aqui testemunhando que... Você acha que é possível que Jade Benning estivesse bebendo 4 drinks e usando cocaína? Como ela estava fazendo isso mesmo? Nós não sabemos. Ok, mas o que você usou para o seu cálculo de farmacocinética? Então isso é um pouco diferente. O que estou dizendo é que não sabemos se ela ingeriu por via oral, se foi por insuflação ou se foi por ingestão. Não sabemos porque os números não mostram. E os únicos números confiáveis que temos são de um tubo que não tinha conservante. Então, enquanto uma proporção em um tubo adequado poderia nos dar uma ideia se foi ingerido por via oral em vez de insuflado. Nós não tivemos isso porque o tubo que usamos não tinha o conservante adequado. Certo, minha pergunta é sobre a farmacocinética que você mencionou. Acho que em algum momento você mencionou 16. Qual foi o método de ingestão que você usou para esse cálculo de farmacocinética? Então eu considerei uma biodisponibilidade oral para isso. Nossa, devia ter usado isso antes. Então você considerou cocaína líquida? Cocaína ingerida por via oral. Dissolvida em um líquido. Não precisa dissolver em líquido. Tomar por via oral, com comida ou bebida, é igual. Está passando pelo metabolismo dessa forma, em vez de passar por insuflação, inserção vaginal ou qualquer outra coisa. Então você disse isso e logo em seguida disse, mas você não pode calcular a farmacocinética nesse caso. Correto.